Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou trazendo aqui mais um exemplo, né, de exercícios relacionados à lógica de programação, utilizando a linguagem Portugal. Nesse primeiro momento aqui, né, eu estou apresentando para vocês o enunciado do programa, que está o seguinte, né? Faça um programa que receba o número e exiba na tela se o número é par ou ímpar. Então, é um exemplo muito simples. Então, eu tenho que ter um determinado número, né? Aí, na hora, o usuário vai informar esse número para o programa e o programa tem que dar uma resposta se esse número é par ou ímpar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando com um programa aqui utilizando a linguagem Portugal é nós vamos criar as rotinas aqui dentro dessa função início, é a função principal aqui do Portugal. Para eu declarar uma variável, eu tenho que definir o tipo e o nome da variável. Então, eu tenho aqui uma variável número, né, um valor inteiro. Eu estou querendo saber se o número é par ou ímpar, então eu vou trabalhar com valores inteiros. Ó. Aqui do lado já aparecem as variáveis que eu declarei. E olha que interessante essa parte aqui que tem no Portugal. Ó. Arraste uma variável para este painel se quiser inspecioná-la. Então, se você colocar a variável aqui, você vai conseguir inspecionar essa variável em tempo de execução. Se eu colocar aqui número recebe 10. Aí eu executei esse programa, observe que o valor 10 vai aparecer aqui. Então, eu consigo ver em tempo de execução o valor de uma determinada variável. Então, isso é um recurso muito legal aqui que a gente tem. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para facilitar para vocês a visualização. Portanto, está pedindo para o programa receber o número. Então, eu tenho no Portugal comandos de entrada e de saída. Se eu quero exibir uma mensagem na tela, eu vou ter que ter um comando de saída de dados. Então, aqui eu tenho, vou pedir para o usuário, digite um número inteiro. Vou colocar aqui uma mensagem para o usuário. E o leia é o comando de entrada de dados. Então, o que o leia faz? Ele pega o valor que o usuário digitou na tela e guarda na memória. Então, se eu executar o meu programa novamente, ó, vai aparecer na tela a mensagem que está no escreva, que é um comando de saída de dados. Então, se eu colocar aqui, ó, 10 novamente, depois só vamos testar com outros valores. Aí vai aparecer aqui, né, na tela o que está no escreva e o valor foi guardado na memória. Então, o valor foi guardado na memória por meio do comando leia. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? Agora, nós precisamos construir a lógica. Se eu já tenho um número gravado na memória, eu tenho que verificar se esse número é par ou ímpar. O que é um número par? O que é um número ímpar? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando eu vou resolver um problema, que eu vou implementar um programa, eu tenho que saber resolver o problema fora da computação, fora da linguagem de programação, fora do algoritmo. Então, o que é um número par? Eu sei que um número par é um número que, quando eu pego esse número e eu dividir ele por 2, se eu fizer isso aqui, o resto da divisão tem que ser o quê? 0, para eu saber se o número é par. Então, como que eu vou fazer isso aqui no Portugal? Eu vou utilizar o comando se. Então, se o número dividido por 2 e o resto da divisão dá 0, eu sei que o número é par. E como que eu faço isso? Aí eu tenho que conhecer os operadores aritméticos, os operadores matemáticos. Então, eu tenho a minha variável. Então, no Portugal, ó, o sinal de porcentagem aqui ele corresponde ao módulo, ao mod, né? Ou seja, eu pego o resto da divisão. Se o número dividido por 2 for igual a 0, então eu sei que o número é par. Eu vou colocar um escreva aqui, ó, número, vou colocar uma vírgula, a vírgula eu separo a constante da variável, então aqui eu tenho constante e variável, isso aqui é uma constante que está dentro da aspas, e isso aqui é uma variável que foi declarada e está, né, armazenado, está num endereço de memória.
tá? É um identificador onde a gente reservou um espaço na memória para guardar um determinado valor inteiro. Feito isso, ó, o que eu tenho aqui? Vou comentar essa linha aqui, né? O barra barra ele comenta a linha, então o compilador aqui vai ignorar essa linha, tá? Só aqui para a gente guardar. Então, se eu executar isso aqui agora, ó, colocar aqui um número 2 e dar Enter, ele vai falar que 2 é par e vai finalizar. Inclusive, o 2 está aqui na memória, tá vendo? Se eu colocar que o número é ímpar, colocar aqui, ó, 3, não dá mensagem nenhuma. Por quê? Porque só vai entrar nesse se, só vai entrar aqui nesse se o número for dividido por 2 e o resto dá zero. Então, ó, vou até trazer esse comentário aqui para frente do se. Se n dividido por 2, resto da divisão for igual a zero, aí eu faço que o número é par. Se não, o número que não é par, ele é o quê? Ímpar. Só sobrou essa opção, né? Então, vou colocar aqui, ó, é ímpar. Número, vírgula, para separar a constante da variável, o número é ímpar. Então, agora a gente já contempla as duas situações. Aqui eu coloquei else, né? Mas é um se não. É o hábito de trabalhar, às vezes, com as linguagens de programação. Então, se eu executar agora, ó, vou colocar aqui 25. 25 é ímpar, né? Então, eu estou fazendo aqui esse teste, ó. Se eu colocar 20 e der Enter, 20 é par. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples de como eu ler um número e definir se esse número é par ou ímpar, tá bom? Então, espero que vocês, né, tenham gostado aí desse exemplo. E em breve a gente vai colocar outros exemplos aí para vocês. Não esqueça aí de dar o seu like, de se inscrever no canal e curtir todo o conteúdo aí que a gente está colocando para vocês, tá bom? Façam um bom proveito disso. A ideia aqui é transformar, ajudar vocês a serem programadores de sucesso. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.